Hey Rockets! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui é Moisés Ferraro, sou professor de inglês e essa é mais uma expansion da seção SOS Grammar, onde eu explico da forma mais clara e simplificada possível os assuntos mais cabulosos da gramática para você e também para os meus queridos alunos do Speak Revolution que sempre estão aqui marcando presença nos meus vídeos aqui no meu canal. Bom, e o tema dessa expansion é Simple Present. Papel e caneta na mão, segura o cabeção, porque ele vai explodir. Bem, você já sabe, já está careca de ouvir, que toda vez que eu estou ensinando alguma coisa sobre gramática, eu sempre digo que o inglês é uma língua primitiva, ou seja, ela foi se modernizando ao longo do tempo e ela ainda hoje possui algumas características da sua época primitiva, da sua época em que tudo era um pouco limitado. Bom, quando eu digo que um verbo ele está sendo conjugado, o que eu quero dizer com isso? Que ele não está solto numa frase, sozinho numa frase. Ele tem algum sujeito para ele. Esse sujeito ele pode estar presente numa forma de pronome ou não. E dependendo do pronome do sujeito ou do pronome sujeito que estivermos usando na frase, o verbo ele vai sofrer uma pequena alteração. Essa alteração é o que nós chamamos de conjugação. E no inglês, o verbo ele só muda para 3 pessoas, que são essas que eu coloquei de azul claro aqui. Então a gente tem, primeiro, I, que é eu, you é você, he é ele, she é ela, it é tudo, qualquer coisa no singular que não seja nem ele, nem ela, we é tanto nós como a gente, you é vocês, né? Aqui como ele está na segunda pessoa do plural, então é equivalente ao nosso vocês, porém you não tem plural, é you, tanto no singular quanto no plural, tá? E they, que são eles ou elas. Então eu destaquei aqui o he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. He, she ou it, terceira pessoa do singular. Porque tanto a regra quanto o assunto dessa expansion aqui vai ser apenas para he, she ou it, porque o verbo ele só é conjugado para essas 3 pessoas. Então é nelas que a gente vai se prender, tá? Então, quando o verbo estiver sendo conjugado, ou seja, estiver sendo para essas 3 pessoas, uma dessas 3 pessoas, e ele terminar em O, em S, em X, em SH ou em CH, a gente vai acrescentar o ES no final desse verbo. Lembrando, apenas quando ele estiver sendo usado para he, she ou it e estiver no presente, tá? Quando o verbo, por sua vez, terminar em consoante e em seguida em Y, então a gente vai tirar o Y e vai substituir por I. E só então acrescentar o ES. Para os demais verbos, ou seja, os verbos que não estão em nenhuma dessas categorias, O, S, X, SH, CH ou Y, a gente só vai colocar um S no final deles, certo? Com exceção do verbo to have, que é o verbo ter. O verbo to have é o único verbo que, quando estiver sendo usado para a terceira pessoa, ele não vai ganhar o S, mas ele vira o has, tá? É a única condição. Então, dito isso, vamos ver na prática, né? A gente tem aqui o verbo to go, o verbo ir, né? I go, eu vou. You go, você vai. E veja que o verbo ele se repete para as demais pessoas, né? Exceto he, she ou it. Mas go termina em O, e a regra diz que todo verbo terminado em O para he, she, it ganha o ES. Então a gente tem he goes, she goes and it goes. Então fica assim, repete comigo. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Né? E a famosa frase, né? And the Oscar goes to. Ou seja, e o Oscar vai para. Ah, Moisés, mas às vezes eu tenho dificuldade para entender, nesse caso aqui, onde é que está o it, né? O he ou she. Não dá para saber, né? Porque o que é o the Oscar? Qual o pronome, ou seja, qual desses pronomes aqui vai ser o the Oscar, né? O Oscar, ele não é nem ele, nem ela, né? Ele não é ser humano. Ele é um objeto, né? Então tudo que não for ser humano e estiver no singular pode ser substituído pelo pronome it, né? Por que eu digo pode ser substituído? Porque o pronome tem essa função de substituir o sujeito.
E daí a gente substitui pelo pronome sujeito, porque estamos falando de sujeito, né? Então o único pronome que pode ser substituído para um sujeito é o pronome sujeito. E o pronome sujeito são esses aqui que você já aprendeu, que para coisas, né, ou objetos, enfim, tudo que não for nem ele ou ela estiver no singular é it. E daí, como the Oscar não é nem ele nem ela está no singular, a gente também poderia falar and it goes to, né? E ele vai para, porque no português, it tanto é ele quanto ela, na sua tradução, né? Por exemplo, o Oscar fala, e o Oscar vai para, ou e ele vai para. Se eu trocar o Oscar por um pronome sujeito no português, vai ser ele, porque a gente não tem it para o português, né? Mas no inglês a gente tem justamente para tudo que não for nem ele nem ela. Então nessa frase aqui, onde não tem a presença explícita do pronome sujeito, né? Mas a gente sabe que the Oscar, se fosse um pronome sujeito, seria it. E o verbo em seguida tem que respeitar a regra. E a regra diz que todo verbo terminado em O, a gente acrescenta o ES. Vamos ver um próximo verbo. O verbo to press, né? Pressionar. Então fica, ó. O verbo to press termina em S. Então é I press, you press, he presses, she presses e it presses. Tá? Pressiona. Né? E agora essa frase aqui, ó. Alice presses the button. A Alice pressiona o botão. Alice presses the button. The button, tá? Próximo verbo, a gente tem relax, relaxar. E a regra também mostra o X aqui, né? Então, quando o verbo termina em X, ele ganha o ES para he, she ou it. Então, I relax, you relax, he relaxes, she relaxes, it relaxes, tá? We relax, you relax, they relax. E aqui a gente tem a frase, ó. Anne and Tom relax in the garden. A Ana e o Tom relaxam no jardim. Anne and Tom relax in the garden. Por que que nesse caso aqui você pode estar se perguntando, mas Tom não é he? É, mas aqui o sujeito não é apenas Tom. É Anne and Tom, né? É a Ana também. Então, o pronome sujeito para esses dois aqui não é nem she para Ana, nem he para Tom, mas sim they, que é eles ou elas, né? Ou seja, é tudo que for mais de um. É o plural de tudo. Seja seres humanos, coisas, sentimentos, coisas intangíveis, né? Sentimentos, enfim, ou tangíveis também, né? Objetos, enfim. Tudo que for no plural, a gente vai falar they. Então, os livros é they, as casas também é they, Anne and Tom também é they. Tudo que for plural é they. Agora, se você estiver envolvido nesse plural, então não vai ser they, vai ser we, nós, porque está incluindo você também. Né? Então, nesse caso aqui, por que que eu coloquei relax e não coloquei relaxes? Porque esse sujeito aqui, na verdade, o pronome sujeito dele é they e they é plural, então não se aplica a regra, por isso que fica relax mesmo, tá bom? Próximo verbo, to push, ou seja, empurrar, to push. E a regra fala, para verbos terminados em SH, a gente também acrescenta ES para he, she, it, né? Então, I push, you push, he pushes, she pushes, it pushes. We push, you push, they push. Né? This machine pushes everything out. Essa máquina empurra tudo para fora. This machine pushes everything out. This machine, essa máquina. Máquina, se a gente fosse substituir por um pronome sujeito, o único pronome disponível para máquina seria também it. Porque máquina não é nem ele, homem, nem ela, mulher, tá? Então, it pushes everything out. É a mesma coisa, né? It pushes. Próximo verbo, to watch. To watch é o verbo assistir, né? Então eu tenho I watch, eu assisto. You watch, você assiste. He watches, né? Porque a regra aqui, né, termina em CH. Então, watches. She, ela, watches, assiste, né? Ela assiste. She watches. E it watches. Opa. Watches, tá? We watch, you watch, they watch.
Olha essa frase aqui, ó. Mary and I watch television every day. A Mary e eu assistimos televisão todos os dias, né? Neste caso aqui, quem você acha que seria o pronome sujeito para esse sujeito aqui? Se eu fosse substituir, qual seria? We, né? Então é a mesma coisa de falar we watch television every day. E para we nós não temos regra, né? Não temos regra para we, é apenas para he, she, it. Por isso que o verbo fica assim, tá? Próximo verbo, verbo to try, tentar. Ó, I try, eu tento. You try, você tenta. He tries. Por quê? Porque nós temos a presença do Y e antes do Y temos uma consoante. E para esse caso a gente tira o Y e coloca o IES. Então fica he tries, she tries, it tries. Aí em seguida, we try, you try, they try. Essa frase, Tom tries again. Tom tries again. Again, no inglês, é de novo ou novamente. Again. Então, Tom tries again. Tom tenta novamente. Tom tries again. Certo? Próximo verbo, to play, jogar. Bom, a gente vê aqui que termina em Y, né? Mas não vá logo na força do hábito, já querendo substituir por IS, porque play, embora termine com Y, antes do Y não é uma consoante, e sim uma vogal. E nós não temos regra para essa condição, então a única condição que nós temos é a restante, né? Ou seja, para todos os outros verbos que não tiverem nessa categoria aqui, a gente só vai acrescentar o S no final. Então fica he plays, she plays, it plays, tá? E aí a gente continua a sequência. We play, you play, they play. Olha a frase. Tom plays the piano very well. O Tom toca piano muito bem. Tom plays the piano very well. Lembra que piano, por ser instrumento musical, ele leva o artigo definido, certo? Isso é uma regra para se usar o artigo, que é esse artigo aqui. Inclusive, eu já tenho uma aula disponível sobre o artigo, não é tão simples assim como você imagina, né? Ah, é só o assunto do artigo, isso aí é muito fácil. Não é tão fácil assim, a gente tem duas formas de pronunciar esse artigo. Nem sempre a gente vai utilizar o artigo, embora na tradução em português a gente use o artigo. Então, nessa aula que já está disponível no meu canal do YouTube, eu falo quando que você deve usar corretamente o artigo e quando não se usa o artigo e quais os sons, né, que esse artigo possui, que são dois, talvez você não saiba. Então vai nessa aula depois, no final dessa daqui, para conferir, tá? É só escrever no YouTube, Moisés Ferraro, artigo definido, e daí vai estar lá para você. O próximo verbo que temos é to show, mostrar. I show, eu mostro. You show, você mostra. He shows. Mas aí a gente tem alguma regra para W aqui? Não temos. Então ela entra na regra do restante dos verbos, que é só colocar um S no final. Então fica he shows, ele mostra. She shows, ela mostra. It shows. Mostra-se, vamos assim dizer, né? Porque o it nem sempre é um sujeito da frase, ele pode ser considerado o equivalente ao nosso sujeito oculto, né? No português, né? Ele está presente, mas ele não teria tradução se ele for o equivalente ao nosso sujeito oculto, por exemplo, tá chovendo, né? Quem é o sujeito? Não tem. No inglês seria o it, tá certo? Olha essa frase aqui, ó. I'm so tired. Tô tão cansado. Aí o B responde, it shows. Dá pra ver. Isso aqui é uma expressão em inglês, tá? E eu coloquei justamente essa frase para, além de mostrar a regra na prática, também ensinar para você essa nova expressão, né? Próximo verbo, to feel, sentir. Temos alguma regra aqui para verbos terminados em L? Não, não temos. Então aplica-se a regra do restante dos verbos, né? Para o restante dos verbos. I feel, you feel, he feels, she feels, it feels, feels. Né? We feel, nós sentimos. You feel, você sente ou vocês sentem. They feel, eles ou elas sentem. Olha a frase. It feels not right. It feels not right. It feels not right. Não tá certo isso, sabe?
não traz uma sensação que isso está correto. E eu sinto que isso não está correto. É isso que essa frase quer dizer, né? A tradução equivalente para o português parece que tem alguma coisa que não está certa. It feels not right. Tá? Próximo verbo, speak, falar, né? O ato de abrir a boca e falar. I speak, eu falo. You speak, você fala. He, she, it speaks. Por que speaks? Porque nós não temos nenhuma regrinha para o K, verbos terminados em K, né? Então ele também se aplica a regra para o restante dos verbos, que é só acrescentar o S. Então, he speaks, she speaks, it speaks, né? Olha a frase aqui, ó. Anne speaks English. A Ana fala inglês. E por que tá speaks? Porque Anne eu posso substituir por she, né? Anne, Ana, é uma mulher. Se fosse substituir esse pronome, desculpa, se eu fosse substituir esse sujeito por um pronome sujeito, o único pronome que eu poderia colocar aqui era she. E she, então, entra na regra, né? Speaks, beleza? Have, ter. I have, you have, we have, you have, they have, né? Para he, she, it, a gente vê que a única exceção, né, se não for nenhuma dessas regras aqui, a única exceção é para o verbo have, que ao invés de receber S como o restante dos outros verbos, vai se tornar has apenas, tá? Então, he has, ele tem. She has, ela tem. E he has, tem-se, tá? Ó, letra A. Tom has one dog. Anne has two cats. O Tom tem um cachorro, ele possui um cachorro. E a Ana possui 2 gatos. Ela tem 2 gatos, né? Tom é he e Anne é she, né? Por isso que a gente colocou o have. Porém, na letra B, ó, Tom e Anne, aqui o pronome sujeito seria they, porque é o plural, é mais de uma pessoa, é mais de uma coisa. O sujeito aqui é composto, né? Então, nesse caso aqui, não tem conjugação, né? Coloca o verbo na forma que ele realmente é. Tom and Anne have pets. É a mesma coisa de falar they have pets, beleza? E só para a gente testar agora se você está ligado na regra, vamos conjugar esse verbo aqui. I fleece, you fleece, he fleeces, she fleeces, opa, e it fleeces, beleza? Olha essa frase, Tom fleeces every day, né? O Tom fleeces every day. O que significa to fleece? Sabe? Ah, não existe a tradução. Eu criei esse verbo agora para provar para você que é possível você conjugar qualquer verbo no inglês se você dominar essa regrinha aqui. Eu acho que quando você vai praticando aquilo, quando você vai vendo aquilo na prática, você não precisa decorar, né? Então eu falo para você, relaxa. Você vai entender que é um verbo quando você identificar um sujeito na frase e quando você entender qual pronome sujeito a gente poderia substituir aquele sujeito. Viu? Simples. Eu sei que por se tratar de regra, e se você estiver estudando inglês pela primeira vez agora, né, começando seus estudos de inglês agora, você acha, que saco, velho, tem que decorar isso. Ah, velho, é complicado essas regrinhas, detesto essas regrinhas. Você não precisa se prender a essa regra, né? Mas se você se expor demais ao inglês, você vai ver com mais frequência, você vai tirar de letra. Eu posso te mandar esse material aqui em PDF por e-mail. É só você ir na descrição desse vídeo, tem um link, clica nesse link. Assim que você cadastrar seu e-mail, você vai receber por ele esse material em PDF. Se você gostou da minha explicação e estiver pesquisando outros temas de inglês aqui no YouTube, é só você colocar Moisés Ferraro e o tema que você está pesquisando. Então, Moisés Ferraro, verb to be. Moisés Ferraro, simple past. Lá no Instagram tem conteúdo todo dia de inglês, que é a plataforma que eu estou mais presente do que o YouTube. Além dos conteúdos de inglês, eu sempre mostro minha rotina, os bastidores, trago convidados ao vivo, mostro minha rotina, mostro minha família, mostro meu cachorro, mostro minha vida social, meus amigos. Quando eu vou para uma festa, eu filmo uma balada. Então é uma plataforma que eu estou mais presente e eu me aproximo mais das pessoas lá. Vai lá na minha última postagem do meu Instagram e coloca, mas estou vindo do YouTube. Eu vou gostar de saber. Thank you for watching and I see you on my next video. Bye.